Você não está vendo organizado? Essa história de ciência de dados, aí vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Que a história de ciência de dados é uma disciplina, é um curso superior, é uma graduação? Ela surge como uma área da computação, hoje já tem cursos de graduação, mas o que é que ela faz na verdade? Hoje o mundo massificou dados, né? Até quem diga, já está quase um jargão popular, que o dado vale mais do que petróleo vai acabar e os dados nunca vão se acabar. Então você começa a ver a força das Big Techs, né? Você imaginar aí Google, Microsoft, quase tudo, porque eles têm uma riqueza de informação muito grande. Então você começa a ter isso. Aí agora, como é que você manipula grandes massas de dados? O que é que tem escondido por trás de vários dados? Então a ciência de dados, ela tem uma parte toda baseada em estatística normal, mas de descoberta de conhecimento em cima dela, de tratamento de informação. Não, mas hoje se a pessoa quiser, assim, o que a pessoa precisa saber para ser um cientista? Porque às vezes eu estou lá com o secretário, meus colegas secretários dizem, rapaz, eu quero analisar a situação tal. Me dê os dados para analisar. Isso. O que é esse me dê os dados? O cara que é profissional, primeiro, ele é formado em quê? O que ele entende disso para poder me trazer como gestor os dados de forma compreensível? Tem um processo, né? Se você tem a ideia do processo da coleta, que é o que a gente está falando aqui, que o Baldo comentou, é um processo difícil. Então, você vai coletar dados de vários locais. Aí depois você tem o que a gente chama do pré-processamento, é entender daqueles dados o que está certo, o que está errado. Vamos lá, imagina que a gente pegou um dado e por algum erro tem uma pessoa registrada, nós temos gestão de pessoas com 200 anos. Então isso é um processo que a gente chama de quer dizer, não é que ela tá sanitização. É que o dado que está no sistema indica que tem uma pessoa assalariada do governo, por exemplo, e que a idade dela é 200 anos. Aí a gente já sabe que o dado está errado. Está errado. Então esse é o processo do cientista de dados. O cara foi digitar a tua admissão. É um revisor? O que é? Não, eu preciso entender que habilidade é essa. Até para fazer recrutamento, concurso, seletivo, como é que eu seleciono um cientista de dados? Não, é o cara que tem habilidade hoje, baseado em estatística, manipulação de dados, que seria a parte de tratamentos, etc., e a parte de inferência, que hoje é uma base da inteligência artificial. Isso é mais ou menos o desenho de um curso de ciência de dados. Então, ele pega toda... Então, tem que saber um pouco de IA já. Ele é a base. Porque uma vez que tu pega os dados, tu vai estratificar, que seria a parte mais da estatística, calcular média, moda, desvio padrão... O pai é um cientista mesmo, né? É mais ou menos por aí. Não amador, não. Aí o que acontece? Ora, se tu já pegou o dado, tu já tratou, tu já criou novas variáveis, aí tu consegue ter uma base já para tu descobrir o que tem dentro desses dados. Dá um exemplo assim, que é um exemplo didático. O pessoal de mercado, o que era que acontecia antigamente? Aquelas telas de cara que faz home broker, que faz o analista de ações. Isso, ali aquilo são dados. E tem que ser confiável, senão como é que ele vai tomar decisão? É isso aí. Mas o que você descobre dentro de um dado? Dá um exemplo que a gente usa muito na própria universidade. O cara pegou os dados lá da compra de um supermercado. Aí ele pegava lá, olha, o cara que está comprando fralda, se for um homem, ele compra cerveja. Entendeu? Então, numa maçaroca de dados, imagina, em um ano... do marketing, né? É isso, então. Isso é mais ou menos descoberta de informação em cima do dado. Você consegue fazer correlação uma coisa com outra. É mais ou menos o que a gente tenta fazer no governo. A pessoa que acessa um determinado serviço, ela pode ter um segundo, um terceiro, um quarto ou um quinto serviço que pode ser direcionado para ela. Então, essa parte de descoberta de conhecimento em banco de dados, que é o passo, como a gente comentou. Primeiro, se estrutura os dados, avança na governança desses dados, garante que eles estão ok, aí agora o passo que a gente está avançando, essa parte de descobrir informações dentro da nossa ciência de dados. Assim, hoje está muito com o foco aí da inteligência artificial, está muito em foco essa história da base de conhecimento. A inteligência artificial se faz em cima da base de conhecimento, ou seja, diz que do resultado de uma ciência de dados, ali, como é que vocês preparam essa base de conhecimento? Para cientista de dados? Porque é isso, né? Mas isso aqui está no enfoque por causa da inteligência artificial agora. Mas tudo isso, em todos os sistemas, desde a época que o André se formou lá na faculdade, bem antes de mim, aí eu precisava de uma base de conhecimento para tirar um relatório. Um relatório daqueles que era impresso numa impressora LX300 lá,
Aquilo era o quê? Um relatório de um sistema. Rapaz, ele sabe muita coisa antiga. Tu viu aqui? Essa impressora não tinha na minha época, não. Ele já meteu Tinha aqui, na minha ó, época, não, viu, disquete. Isaac? Essa impressora. Essa impressora? Essa aí, É nunca ouvi falar. Melhor que rateiro. Essa era uma matricial que a Essa bichinha daí, imprimia 2 dias no o queimado. pessoal já esqueceu, Samuel, a jade de tinta. Essa daí é pra trás da jade de Matricial, tinta, é mas ela era boa. matricial. Usava o quê, hein? Nessa daí? Tu é doido. Fita. Agora, então, para imprimir um relatório de produtividade, um relatório de clientes, aquilo é feito em cima de uma base de conhecimento. Então, hoje a IA usa a base de conhecimento para processar esses dados e para ter. Mas um relatório, uma consulta é feita em cima de quê? De uma base de conhecimento que nada mais é do que um conjunto de dados tratado, misturado, ou seja, trazido de informações de vários bancos de dados. Isso é uma base de conhecimento.